E louvamos, ó Pai, por este dia também, por esta noite em que estamos presenciando este momento tão sublime, em que vamos constatar, ó Deus, mais um obreiro saindo desta igreja para o teu trabalho, para a tua seara. Ó Deus, louvamos por todos que estão, pelo teu trabalho, Senhor Deus, não somente nesta cidade, mas em todas as cidades desta região do Brasil. Ó Pai querido, agora pedimos a tua proteção cada vez maior para este trabalho, para este culto, onde estamos sentindo a tua presença e queremos continuar na mesma, Senhor. Queremos ouvir também ainda o teu recado especial para nós. Abre, Senhor, os nossos corações para que estejam prontos a ouvir a tua mensagem, para nos edificarmos cada vez mais, para sermos servos mais fiéis à tua presença. Senhor, abençoa-nos com esta mensagem que há de mandar para nós. Oramos, ó Deus, portanto, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos convidar mais uma vez a Procaese. Eles nos ministraram no louvor, mas agora estão cantando para louvar a Deus e também para a nossa edificação. Enquanto eles se aproximam, tem que destacar a presença do pastor Nilson, da Igreja Batista Betel. Por favor, pastor, aqui em pé. O pastor Nilson veio há pouco tempo para a nossa cidade e está pastoreando a Igreja Batista Betel, está acompanhando também sua esposa. Por favor. Como é o nome mesmo? Cristina, isso mesmo, irmã Cristina. Obrigado, viu, pastor? Pode sentar. Amém, irmãos. É uma alegria muito grande, sempre digo, quando nós estamos na presença de Jesus. Eu gostaria que você meditasse na letra deste cântico, porque quando nós nos abrigamos debaixo da fidelidade do Senhor, Ele tem a cada dia suprido as nossas necessidades. Isso porque Ele é fiel, e a cada dia Ele tem sido fiel em nossas vidas. E por isso nós estamos aqui hoje, para agradecer a Deus por essa fidelidade que a cada dia o Senhor tem nos dado. E que você a cada dia possa se abrigar debaixo dessa fidelidade do Senhor, porque o que seria de nós se o nosso Deus não fosse fiel para conosco? Nós não estaríamos aqui hoje, mas seria fiel. Nós vamos declarar: Jesus, a tua fidelidade, nós vamos nos alegrar. Nós podemos declarar a papai e os nossos filhos.
Por isso nós estamos aqui para louvar ao Senhor e agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas e por muito ainda que o Senhor há de fazer. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Vamos nos colocar em pé, que a gente fica bem mais à vontade, o diafragma, a gente fica bem mais solto. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Por isso devemos louvar o Senhor. Oh
O Senhor tem sido a nossa estrela da manhã. E a cada dia Ele tem nos dado uma manhã realmente cheia de felicidades. Uma manhã cheia de alegria. Uma manhã cheia de vitória. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nas horas mais difíceis, Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa estrela da manhã. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, o Rei Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está. Em tuas mãos está todo bem.
estamos alegres porque esta noite é uma noite de festa. Deus está entre nós. Amém? Deus está entre nós. Glória a Deus por isso. Há quase 4 anos, aproximadamente 4 anos atrás, em uma assembleia de nossa associação, aqui na Igreja Batista de Chalé, então a época o pastor Lúcio Padilha, o pastor Sinésio Vilar, era o orador oficial daquela associação, daquela assembleia daquela associação. Eu estava presente naquela noite, eu me lembro quando o pastor Sinésio fez uma mensagem missionária. E no final daquela mensagem, ele fez um apelo, algumas pessoas foram à frente, e junto com aquelas pessoas, o irmão Rui estava lá, fazendo não só atendendo um apelo para uma consagração de vida, mas muito mais do que isso, abrindo-se para Deus e se colocando na mão do Senhor como vaso, para que o Senhor usasse e assim atendendo um chamado para o ministério da palavra. No dia 9 de julho deste ano, numa outra assembleia da associação, aproximadamente 4 anos depois, o irmão Rui estava sendo examinado pelo Conselho de Pastores, pela ordem de pastores dessa associação, e em sendo examinado estava sendo também aprovado e o Conselho recomendava a ordenação do irmão Rui. O irmão Rui é natural da Igreja de Chalé, sempre, até então, era membro dessa igreja. Eu não vou dizer quantos anos, senão eu vou acabar de a idade dele e isso. E então, nessa ocasião tão oportuna, o Conselho recomendou a sua ordenação. O irmão Rui é casado com a irmã Cecília, com a irmã Cecília, pai de 3 filhos, pai de 3 filhos, Priscila, que é uma Priscila, Jane, cadê a Jane? Acabou e o Rui, ali na janela. São os 3 filhos. Uma família que entra junto para o ministério do Senhor Jesus Cristo. O irmão Rui foi convidado pela congregação Batista de Santa Luzia e aprovado pela primeira igreja Batista em Caratinga para trabalhar lá, aonde ele já está há mais de 1 ano. A igreja Batista teve a honra de pedir a sua ordenação, mas é claro sobre a autorização da primeira igreja Batista em Caratinga. Eu quero passar a palavra para o pastor Valmir Amazonas, pastor titular da primeira igreja de Caratinga, para fazer a entrega da Bíblia ao irmão Rui. Então, nesse momento, ele já está nos trazendo uma palavra de edificação. Pastor Valmir já foi pastor da Igreja Batista em Caratinga, primeiro de Caratinga, já há quase 12 anos atrás, isso, pastor? 14 anos atrás. E pastor no estado do Rio, e agora este ano voltou novamente ao Ministério em Caratinga. Tivemos a oportunidade de estar na sua posse e tem estado junto com o irmão Rui junto com eles, hoje têm andado juntos. Penso eu, como menor, andava com Deus. Pastor, vamos ver nosso povo. Irmãos, é um prazer imenso estar aqui e eu tenho falado na nossa igreja que nós temos 2 privilégios neste pouco tempo. Perdemos de ordenarmos o ilustre colega pastor Rui, então seminarista, evangelista, e perdemos também o privilégio de organização da 4ª Igreja Batista em Caratinga, por motivos justificáveis, e eu tento colocar isso dentro da palavra de Deus. Foi a vontade de Deus. Quando o ilustre colega, o pastor Espírita, estava orando, ele disse assim: sai dessa igreja, quase que eu falo assim, da nossa. Mas nós louvamos a Deus que nós somos uma igreja só em Cristo Jesus. Amém? E coube a mim entregar a palavra. A nossa igreja não perdeu esse privilégio de entregar a palavra, a Bíblia Sagrada, ao pastor Rui. O Rui tem sido uma bênção na nossa igreja. Nós o conhecemos há pouco tempo, ele tem trabalhado conosco. E eu louvo a Deus porque nós temos o privilégio, sempre no nosso ministério, nós temos mais um pastor. E lá nós somos 2 e não tem primeiro nem segundo. Ele trabalha no campo da igreja, ele é muito feliz, muito abençoado com sua família, e ele trabalha numa região saudável também,
E esse ano já chegou a 4 graus e houve geada lá no lugar de trabalho, não é? E toda a sua família é especial para nós. Eu queria deixar para o pastor Rui algumas coisas que me impressionam na palavra de Deus. Na contracapa está a dedicatória da igreja e na primeira página a dedicatória do consigo. O secretário vai escrever e os pastores deverão assinar. O pastor Rui é muito inteligente e eu gostaria de deixar com ele 2 capítulos de Ezequiel. Na contracapa estão os 2 capítulos, 2 e 3. Mas o pastor Rui me impressiona muito algumas coisas no livro do profeta Ezequiel. Primeiro, me impressiona a responsabilidade que o profeta dá ao atalaia, aquele homem que será sempre vigilante e tem a responsabilidade de pregar a palavra aos homens. E quando ele diz que se nós contemplarmos o ímpio na sua maldade, não avisarmos do caminho mau que ele corre, que ele anda, e se aquele ímpio morrer na sua impiedade e incredulidade, Deus vai requerer o sangue dele da nossa mão. Mas por outro lado, quando nós contemplamos este ímpio, essa pessoa que está caminhando fora dos caminhos do Senhor, e nós o avisarmos do risco que ele corre, do perigo que ele está, ele pode até morrer na maldade. Mas uma coisa nós vamos tirar: a nossa responsabilidade. Deus não vai querer das nossas mãos o sangue daquele homem. Nos impressiona isso. O outro ponto, o pastor Rui, está no capítulo 2, que é a vocação de Ezequiel. Quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele sente a mão do Senhor, a voz do Senhor, ele disse: fique em pé, filho do homem. Nada a ver com Jesus, mas filho do homem, ele está dizendo assim: ser humano, você fique em pé. Deus não gosta de falar às pessoas que estão paralisadas. Ele diz: fique em pé, porque você vai levar a minha palavra a uma nação rebelde, a um povo que prevarica, a um povo que me decepciona. E eu tenho escolhido você para isso. E nós estamos vivendo em um mundo em que, dentre as muitas instituições, a família está sendo solapada pela própria sociologia. Os sociólogos estão pregando o final da família, mas eu creio que nunca ela falhará, nunca findará, porque é uma instituição de Deus, nasceu do coração de Deus. Ele fez a família e Ele protege a família, e Ele vai usar o irmão para lutar em prol da família. Nós estamos nos preparando nas igrejas, nas grandes igrejas. Nós estamos tendo ministérios para famílias monoparentais, aquelas famílias, pastor Rui, em que a presença do pai é constante e só a família do pai, ou só a família da mãe. Só a mãe é presente na família, perdão. Este é o mundo que o colega está entrando. Ainda está em tempo de descer. E outro fato que me impressiona do pastor Rui é justamente no capítulo 3, quando ele é comissionado. E ele diz assim: olha, aqui está a palavra. Come. E ele deu e eu comi, me fez comer. E no meu ventre, nas minhas entranhas, ela era espetacular. E eu apenas. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Que a palavra do Senhor seja sempre assim.
na sua boca. E que você possa transmitir ao seu rebanho, às nossas ilustres ovelhas em Santa Luzia, a palavra pura, real e autêntica. Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Cecília, a vida de Priscila, de Anne e a vida do Rui. Que vocês sejam mais do que a torcida do time de vocês. Um dia nós estávamos passando e tínhamos o rubro-negros, creio ser a maioria aquele tempo. Não, olha só que bênção. E eles falaram assim: nós somos vencedores. Nós falamos assim: nós somos mais do que vencedores. Amém. Gostaria de convidar o conselho dos pastores e os demais pastores que nós já apresentamos aqui nesta noite para juntos formarmos um círculo e fazermos a imposição de mãos e oração consagratória sobre a vida do Rui. Para esta oração consagratória, nós convidamos o pastor Gilson de Oliveira Barros, pastor da Igreja Batista em Angélica. Gostaria de convidar os pastores que estão também na plenária, por favor, para subir aqui à plataforma e vamos então ao ato consagratório. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, Deus, em primeiro lugar nessa noite, ó Deus, porque, ó Pai, podemos contemplar mais um servo do Senhor, ó Pai. Alguém, ó Deus, que nesta hora, Deus, se coloca diante, ó Deus, de Ti, ó Pai. Deus, entendendo, ó Deus, que não é simplesmente as nossas mãos estendidas sobre Ele, ó Deus, mas com certeza a Tua mão, ó Pai, estendida, ó Deus, separou, Deus, para que ele pudesse seguir, ó Pai. Deus, nós entendemos, ó Pai, que não existia nenhum outro caminho, ó Deus, a ser escolhido pelo irmão Rui, a não ser dizer sim ao Senhor, ó Deus, e por isso, no nome de Jesus, nós queremos consagrar a vida do Teu servo, ó Deus, como ministro da palavra, Deus. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, declarar, ó Deus, que Ele com certeza terá vitória, ó Deus, em tudo aquilo que for, ó Pai, executar segundo a Tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, toma, Deus do céu, do Senhor nesse instante, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, toma, Deus, sua esposa, seus filhos, Pai, que essa família, ó Deus, ministerial, Deus, seja uma família amparada pelo Senhor, ó Pai. Deus, que as portas do inferno não prevaleçam, ó Deus, contra esse servo do Senhor, contra a família do Senhor, ó Pai. Deus, abra, Deus, as portas que assim o Senhor desejar, ó Deus, para que o Teu servo possa trabalhar e ganhar, Deus, com certeza, muitas almas para o Senhor, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos que a partir desse momento, o irmão Rui passa a ser pastor Rui, servo, ministro do Senhor, homem de Deus, para pregar tão somente a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para esta ocasião, nós convidamos para trazer a mensagem desse culto de adoração, para este tempo, o pastor Antônio Albino. O pastor Antônio Albino é pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, Coronel Fabriciano. O pastor Antônio está lá também há pouco tempo, foi este ano, né? Pastor da igreja no final do ano passado.
tem tido um ministério muito dinâmico, já tem escrito 2 livros, trouxe alguns até para vender, estou fazendo essa propaganda porque eles vão dar 20% das vendas. Então, ele não paga. Mas não é bem essa dimensão. Eu fui convidado pela igreja para pregar nesta noite, por ocasião deste culto de adoração também, do aniversário da nossa igreja. Então vamos passar a esse pastor amigo essa oportunidade, a palavra para agora nos trazer a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a esta igreja ao convite que nos foi feito, parece que no começo deste ano, para estar aqui nesta oportunidade. Agradeço também ao concílio, agora nosso nobre colega, o pastor Rui, por nos convidar, aproveitando essa oportunidade de estar aqui nesse final de semana e começo da próxima, hoje e amanhã, falar algumas características, as bênçãos, as dificuldades e, enfim, a vida do homem de Deus vocacionado para a santa palavra do Senhor. E eu quero aproveitar o meu tempo para falar em nome do Senhor Jesus a igreja que a Ele pertence. Eu estou feliz nesse mês de agosto. Está fazendo 2 anos que nós estivemos aqui, quando na ocasião eu era pastor da terceira igreja batista em Caratinga, e nós aproveitamos muito aquele intercâmbio, aprendemos muito com essa igreja e agora estamos retornando, visitando esta cidade e esta igreja para o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço muito a Deus por tudo que eu aprendi, que tudo que a nossa igreja em Caratinga aprendeu, esta amada igreja. E por isso, pastor, 61 anos de vida, e é isso que é a bênção maior, ensinar através dos intercâmbios as igrejas que estão iniciando, como a nossa igreja batista em Caratinga naquela ocasião. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. É reverência bendita, palavra do Senhor. Fiquemos todos em pé. Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. E assim a Bíblia nos diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Vamos todos? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Fechemos nós os nossos olhos, oremos. Querido Deus, Supremo Pai, eu te agradeço pela beleza da tua santidade. Obrigado, Pai querido, por esta noite marcante, histórica, na vida do pastor Rui, na vida desta igreja, na vida, ó Deus, também da nossa região, do nosso estado. Ó Deus, em ter o teu servo, pastor Rui, como nosso colega, como, ó Deus, vocacionado para a tua palavra, trabalhando, ó Pai, para o reino do Senhor. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado pela primeira igreja batista em Caratinga. Obrigado pelas demais igrejas, pelos pastores que formaram esse concílio examinador, onde, ó Pai, aprovou o teu servo, que já for aprovado pelo Senhor. Amém. Nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, que tudo que viemos falar nesta noite, seja para a glória do Senhor e da sua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande a igreja, a batista, a denominação batista, eu posso falar associação nesta região, a ordem dos pastores do estado, estão todos de parabéns em ter, a partir da próxima agenda, o nome do nosso amado e querido pastor Rui, que nós ordenamos nesta noite.
Muitas das vezes nós pensamos quem são os pastores, ou quem é a figura de um pastor. É interessante que o pastor é um homem a serviço do Senhor Deus, um homem obediente quando este for vocacionado para a pregação da palavra do Senhor. E muitas das vezes nós perguntamos, olha, por que homens? E na verdade, esse ministério era um ministério que os anjos gostariam de exercer. Porque se fossem os anjos, nós teríamos todo o povo, 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro seriam cristãos e eles estariam colocando o nome do Senhor Jesus. Mas eles talvez não seriam salvos por Jesus, mas seriam salvos por causa da presença angelical. E então o povo de Israel estava vivendo uma época muito difícil. Tanto Israel como Judá estavam se prostituindo contra Deus. O coração de Deus estava um coração amargurado. Deus estava triste. Deus agora envia o profeta Jeremias e diz: olha, Jeremias, vai, eu vou te mostrar através de uma visão qual é o seu ministério, o sentido do seu ministério, as características do mesmo e o que vai fazer em prol de um povo rebelde. Capítulo 3 de Jeremias, nós vimos que por diversas vezes Deus repete: esse povo está prostituído, esse povo está rebelando contra mim. E agora, e diga ao povo: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentem com ciência e com sabedoria. Meus irmãos, nós os pastores somos vocacionados por Deus. Pastores que uns vêm da lavoura, outros vêm de outra área, pastores que vieram do seu área do professorado, área acadêmica, outros pastores que no passado eram empresários, pessoas e enfim que exerciam várias atividades seculares, mas que atenderam profundamente a palavra, ouvindo a palavra do Senhor, atenderam prontamente ao sentir que tinha, que tem e que sempre terá uma mensagem de esperança para um povo que ainda se rebelam contra Deus. O pastor, na linguagem bíblica, em primeiro lugar, alimentava e protegia os rebanhos, Jeremias capítulo 31. Em segundo lugar, os pastores eram pessoas que preocupavam com as ovelhas perdidas. Os pastores também eram aquelas pessoas que livravam as suas ovelhas, o seu rebanho, dos animais ferozes, as ovelhas que estavam sendo atacadas pelos mesmos. O pastor era aquele que estava sempre ali, livrando. E o Salmos 23 é um compêndio disso. A Bíblia diz que ali o pastor, prefigurado ali, diz que ele estava com o seu cajado ali tirando os insetos que atacavam os pezinhos das ovelhas. O rebanho era bem protegido. E a figura do pastor, Deus então disse a Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Qual é o pastor nos planos de Deus? O pastor no plano de Deus é o líder e protetor do rebanho. E isso tem sido uma grande realidade. O pastor é aquela pessoa que tem ciúmes do rebanho. Quando alguém quer atacar aquela ovelhinha, o pastor perde até a noite de sono. Quando uma ovelha está perdida, o pastor então fica preocupado e diz: olha, eu vou atrás e eu vou deixar aquelas aqui no aprisco, e eu vou atrás daquela ovelha perdida, aquela ovelha ferida. E também, quando a ovelha está passando por problemas, o pastor está sempre de prontidão. Meus irmãos, como é maravilhoso ser pastor, porque vivemos em busca do rebanho.
nós cuidamos de um rebanho que não é nosso. O rebanho é seu, pastor? Da primeira vez, pastor? Aqui é seu? Não. O de Lajinha é seu? O rebanho não é nosso. Mas o amor é tão grande que nós temos em nosso no rebanho de Deus, que até parece que o rebanho é propriedade peculiar de cada pastor. É interessante isso, porque Deus o chamou para esta obra maravilhosa. Meus irmãos, o profeta Isaías foi visto como o pastor que alimenta as ovelhas. O pastor é aquele que está sempre procurando o melhor alimento. O pastor é aquele que alimenta as ovelhas pela fé. Quantas vezes as ovelhas estão ali com os problemas, com as crises, com as dificuldades, o pastor está ali com uma palavra de esperança, uma palavra amiga: você vai vencer, olha, você vai dar a volta por cima, o Senhor Jesus está contigo, o Espírito Santo do Senhor vai te abençoar de uma forma que você vai esquecer desses problemas que você está vivendo hoje. O pastor dá alimento do amor. Meus irmãos, o pastor é uma pessoa que ama as ovelhas. O pastor tem aquela palavra certa nas horas incertas. O pastor é aquela pessoa que está sempre zelando pelas ovelhas do Senhor e dando também o alimento da esperança. O pastor não necessita ser diplomado em medicina, em direito, em psicologia e outros diplomas, mas o pastor, ele necessita de ter uma comunhão íntima com Deus. Amém? Amém. Toda a igreja do Senhor necessita de ter uma comunhão íntima com Deus. Amém? Amém. Amém. Nós precisamos ter. Pastor, a igreja também. O pastor é uma pessoa que realmente precisa a cada dia ter ciência e também sabedoria. O pastor precisa saber onde entrar, quando entrar, por que entrar. Nesta semana eu estava fazendo parte de um concílio examinador e de repente eu falei ao presidente da mesa do concílio: uma presidente, está faltando as palavras de ética, aquelas perguntas de ética pastoral. E disse: pastor, levanta sua voz e pergunta. Se eu não estou fora de ordem, a ética é uma matéria que também precisa de um examinador. Pelo menos no estado de São Paulo é assim. Eu participei de muito pouquíssimos concílios aqui em Minas Gerais. E eu disse: olha, o candidato vai voltar na cadeira e o pastor Antônio vai arguí-lo. E nós começamos ali a falar da ética. E nós realmente, quando lidamos com o rebanho do Senhor, o pastor é dotado de ética. O pastor sabe fazer. Ele sabe quando e como fazer. E para isso, meus amados irmãos, o pastor precisa de algumas características. A primeira delas é a característica do amor. Nós poderemos falar do amor aqui a noite inteira, que ainda amanhã alguém falou: pastor, deveria ter falado mais sobre o amor. Um dia desse, nós havíamos acabado de deitar, minha esposa e eu, 2 cobertores, aquele friozinho gostoso, né? Do mês de julho, finalzinho de junho, começo de julho, acho que final de junho me parece. E o telefone tocou e a minha esposa atentamente recebeu o telefone. O pastor está acordado? Minha esposa: não, mas tem poucos minutos, ou talvez umas 2 horas que o pastor está dormindo. Disse: olha, queria que o pastor levantasse e fosse lá avisar a minha sogra que o meu sogro acabou de falecer. A minha esposa me acordou e disse: mas ele já faleceu. A minha esposa falou: olha, mas é para você avisar a sogra que o sogro faleceu. E eu disse: olha, mas de madrugada, pessoas estão usando agora falecer de madrugada. Olha, eu falei com a minha esposa: telefona para a secretária de comunicação para ela colocar no boletim que não pode mais ninguém falecer nas madrugadas. O pastor também merece um descanso. A minha esposa me disse: é hora de brincar, vamos.
nos levantando ali, sendo 2 cobertores e mais não sei o que lá, e saímos com aquele amor. Eu fui e disse: irmão, é verdade, seu sogro faleceu? Pastor, faleceu. E nós fomos até Timóteo avisar para a mulher, e no caminho falei: Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor conte para a mulher, porque notícia desagradável, né? O pastor vai ter que avisar que o marido acabou de falecer, notícia desagradável. E Senhor, eu gostaria que o Espírito do Senhor estivesse ali já contando. Olha, contando vai ser grande novidade, porque o Espírito do Senhor já tenha trabalhado com a senhora. Chegamos ali em Timóteo, eu vi que já havia algumas pessoas no portão me aguardando. Eu cheguei e disse: olha, minha irmã, ela é membro de uma determinada igreja. Eu disse: a notícia que eu trago nesta madrugada fria é uma notícia ainda mais fria. Eu vim dizer à senhora que o seu marido partiu para a eternidade que ele escolheu. A mulher falou: meu marido morreu? Você partiu para a eternidade, né? Faleceu nos primeiros minutos dessa madrugada. E ela disse: Deus deu e Deus levou, bendito é o nome do Senhor. Falei com o vice-moderador: já posso voltar para casa. A mulher, né? Está tranquila, uma tranquilidade. E Deus abençoou grandemente. Foi a primeira vez em 12 anos de ministério. Meus irmãos, mas aquele amor levou que a família somasse a fé conosco. E nós oramos também pela família. E Deus abençoou aquela família. E então, aquilo que deveria ser um choque tremendo, foi ali falado, foi sentido através de um amor muito grande, através do Espírito Santo do Senhor. Mas o pastor tem também as características dele, é usar as ferramentas certas. O pastor Rui, nós os pastores que estão aqui no auditório, nós temos ferramentas de trabalho. Alguém diz: pastor, e a Bíblia? Eu falei: é verdade. Uns vão dizer: pastor, é o paletó? Também é verdade, apesar que o meu paletó não sabe pregar, né? E pastor, é gravata? Também é verdade. Sua ferramenta, o pastor também é visto pelo que está trajando, o sapato. Mas o pastor, há 2 ferramentas indispensáveis para o pastor. A primeira ferramenta é a vara. E muitas das vezes nós não gostamos da vara. Eu disse para a criancinha que lá na casa que eu estou, eu disse: olha, você gosta de tomar varada? Ele fala, né? Não de tudo, mas eu não gosto de varada. E a vara é algo que caracteriza também o ministério bem sucedido do pastor. A nossa igreja tem um crescimento muito rápido. De 165 nós estamos com 206 membros e vamos chegar no final do ano com cerca de 240 a 250 membros. Eu reuni com os diáconos: eu não estou feliz. A nossa igreja está, olha, pessoas que vão lá fora, outros vão ao banheiro, outros conversam durante o culto, e eu não estou gostando nada. E eu agora vou começar a dar varadas. Na quarta-feira vai sair varada para todo mundo. E os diáconos: o pastor, pode dar varada mesmo. Eu preguei um sermão intitulado 4 medidas de suma importância. E naquela quarta-feira, nós temos a frequência de 130, 150 pessoas nos cultos de quarta-feira. Mas naquela quarta-feira tinha mais de 200. E tinha pastores de outras igrejas. E havia diáconos também de outras igrejas. Falei com o diácono: vai sobrar varada aqui para pessoas que não precisavam tomar, né? E naquela noite, nós distribuímos varadas através do reinado de Josias. 4 medidas de suma importância. E começamos a falar. E eu deixei o culto, peguei o microfone e comecei a falar. Não imagina, um pastor quando fala, começa a falar, né? E o pastor Antônio, então, que sou gago e rouco, quando começa a falar, que nem um carro a álcool, né? Começa agora. Quando esquenta a garganta do pastor Antônio, a coisa pega. E naquela noite, nunca mais, a reverência é total. Nunca mais, ninguém ousou sair. Eu tenho 51 adolescentes membros da nossa igreja. Tenho 30 jovens, resto adultos. Ninguém deixa o santuário nos 60, nos 90 minutos de culto da nossa igreja. O pastor vai precisar de usar a vara. Nesses 12 anos de ministério, eu já omiti muitas varadas. E também
muitas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, olha, o pastor precisa dar varas. E a outra ferramenta, pastor Boi, é a ferramenta do cajado. O pastor vai encontrar crentes feridos. Se por um lado a vara é instrumento para exortação, já o cajado é instrumento de ajuda. Muitas ovelhas feridas pelas crises, pelas dificuldades, pelos problemas afins, e muitas ovelhas, igrejas feridas. Nós temos hoje igrejas que são completamente igrejas que o tempo feriu, que necessita de ajudas, de medicação, de uma terapia muito grande. E o pastor, nesse momento, ele lança a mão do cajado e começa agora a ajudar os irmãos necessitados. O que levou o pastor Antônio a escrever o segundo livro? Eu não sou escritor, viu, pastor? Eu sou abençoador. Eu gosto de abençoar as pessoas. Mas o que levou a escrever o segundo livro? É o excesso de pessoas que ligam para o meu gabinete e dizem: pastor, a que hora que o pastor pode me atender? A que hora? Eu preciso. E de cada 10 pessoas que marcam horário comigo, 8 são problemas familiares. E a minha filha falou: papai, escreva um livro sobre a família. Uma irmãzinha no Rio de Janeiro ligou para mim: pastor, por que você não escreve um livro sobre a família? Quando foi na quarta pessoa, disse: olha, nós vamos escrever sim um livro condensado, que do jeito que eu falo eu escrevo, né? Se deixar por mim, meu livro sai de 200 páginas, mas eu tenho dó, nossos amigos irmãos leitores, e meus livros é com 80 e poucas páginas. Então eu condenso o máximo e peço à revisora também para fazer uma revisão máximo, para que o povo possa experimentar a bênção da família. Muitos crentes feridos, igrejas feridas. Meus irmãos, cada crente tem uma necessidade diferenciada. Eu atendi ontem 3 pessoas. Eu atendi das 7 às 8 da manhã, das 13 às 14 e das 15 às 16 horas. Todas as 3 famílias que eu atendi no meu gabinete foram famílias que tinham problemas diferenciados. Então o pastor precisa do cajado. O cajado para levar e guiar, liderar as ovelhas e levar até as águas tranquilas. Um irmão estava reclamando para mim: olha, pastor, eu trabalho 8 horas na Cesita, ali naquele torno automático, a musiquinha é a mesma, 18 anos que eu estou ali, 8 horas. E eu digo: quantas horas o pastor trabalha? Eu quero que os irmãos desta igreja e das demais igrejas aqui representadas saibam disso. Quantas horas o pastor trabalha? O pastor trabalha até domingo. Esse projeto da primeira corrida Tocha do Amor eu preparei dormindo, acordei às 4 horas da manhã, fui lá, liguei o computador e comecei a colocar o projeto. E agora, dia 7 de setembro, vou fazer uma corrida acústica mostrando em nossa cidade que Jesus Cristo é a única esperança. Enquanto os irmãos estão dormindo tranquilo, o pastor está no gabinete, o pastor está pensando, o pastor está orando, o pastor está promovendo e levando a igreja a ser promovida. E muitas das vezes esse homem chamado pastor não tem sequer o nome que possa levá-lo a ser uma pessoa diferente. O meu vizinho em São Paulo, eu estava lá passando férias recentemente, o meu vizinho falou: pastor, vocês aposentaram, não, o senhor não trabalha? Eu digo: na sua visão, né? Mas eu vou levar você vai ficar no meu gabinete um dia, não precisa atender telefone, não precisa visitar os irmãos, você não precisa fazer nada. Você vai só ficar no gabinete e à noite ir para a igreja e pregar no sermão para os irmãos da igreja. E o que você, e eu te dou todo o meu salário de um ano, se você aguentar o meu trabalho, o trabalho de um pastor durante o dia. E muitas das vezes, pastor Rui, toda a regra tem exceção, mas muitas das vezes o nosso trabalho não é reconhecido. Pessoas acham que nós somos pessoas que ganhamos a nossa vida muito fácil. Então nós precisamos de realmente ver. Irmão, você trabalha 8 horas e reclama. Quantas horas o pastor trabalha? O pastor é aquele que o seu exemplo moral vai na frente da igreja. Certa feita eu deixei um ministério de uma igreja, um diácono se levantou e foi ver quanto que eu devia na cidade.
E no dia do culto da minha despedida, ele disse: meus irmãos, graças a Deus, o pastor Antônio não deve nada na cidade. Assim, eu fiquei um pouco perplexo, depois entendi. Eu digo: esse irmão tem razão. A vida do pastor, a moral, a ética do pastor fala mais alto do que as suas próprias palavras. O pastor é aquele que dá segurança ao rebanho. O pastor é aquele que guia o rebanho às águas tranquilas. O pastor é aquele que vai ao aprisco, mas ele não vai sozinho. Ele vai sobre a égide do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Nós não fazemos nada por nossa conta própria. Nós não falamos nada. Eu preguei no projeto missionário na cidade de Belo Oriente, acho que é Belo Oriente mesmo, recentemente, e o pastor falou: pastor Antônio, mas olha que beleza, toda a cidade ouviu a mensagem do Senhor. Que bênção, pastor Antônio. Eu digo: irmão, sabe como é um desafio para mim? É um desafio ser pastor. É um desafio nós chegarmos nas cidades, nas igrejas, nas casas e falar com as pessoas que Jesus é a única esperança e guiar esse rebanho e levá-lo às águas tranquilas. Mas a vida do pastor é uma vida de realmente exemplo aos fiéis. E o ministério do pastor, muito tem o pastor como salvador. Por certa feita, eu pastoreava uma igreja, fui visitar na zona rural. Um irmão falou: graças a Deus, a igreja tem pastor, graças a Deus, agora a minha família vai ser salva. Não. A igreja tem pastor, mas o Salvador não sou eu, não. O Salvador é Jesus. Eu quero dizer a todos os nossos visitantes nesta noite: se você espera a salvação do seu pastor, do pastor dessa cidade, se você espera a salvação de nós, os pastores, saibam que vocês jamais serão salvos, mas a salvação ela vem do Senhor. Amém? É o Senhor Jesus é quem salva. O Espírito do Senhor é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são nós os pastores. O nosso ministério é de guiar, é de liderar, é de ensinar, é de mostrar, mas de salvar pertence a Jesus. E meus queridos irmãos, e quantas vezes o pastor precisa tosquiar o rebanho? Eu nunca, assim, eu sou mineiro também, e eu nunca vi aqui na nossa região a criação de ovelhas, mas sou casado com um paranaense, e comecei a perguntar à minha esposa, depois nós visitamos algumas vezes o estado do Paraná, começam a colocar remédio, fazer curativos, começam também a colocar nos pastos diferenciados, e ali eu comecei a observar a profundidade do Salmo 23. Eu comecei a ver a responsabilidade que Deus colocou no pastor, e então nós temos essa grande liberdade. Mas, meus irmãos, quantas vezes que as pessoas esperam que o pastor faça coisas que não são da sua alçada? Quantas vezes as pessoas acham que o pastor é o salvador do mundo, é o salvador do estado e do município? As dificuldades do pastor é quando ele não é entendido. Eu quero dizer ao pastor Rui, o pastor disse que eu tinha condições de desistir, né? Mas não tem mais. Que o pastor é uma pessoa isolada. Verdade, pastor Jonas? O pastor não tem uma pessoa para ele colocar ali a cabeça no ombro e chorar. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor Jesus pela minha esposa, que nos meus momentos difíceis eu tenho ali o ombro dela, o ombro amigo, para chorar, para derramar as minhas lágrimas. Mas às vezes o pastor não tem nem a sua própria esposa. Às vezes o pastor não tem uma pessoa que ele possa colocar as suas mágoas e ouvir ali uma palavra amiga. É triste quando o pastor não é entendido. É triste também quando ele não é compreendido. O pastor faz, ele planeja, ele quer colocar a igreja no
e aquela mensagem fica uma mensagem completamente no efeito colateral. A pessoa acha: o que esse pastor queria dizer? O que esse pastor quer? E quando também ele é questionado pelas ovelhas, que tristeza pelo pastor. Eu todas as sextas-feiras, isso faço todos os dias, mas às sextas-feiras eu fico mais tempo ajoelhado. Senhor, tem misericórdia daqueles pastores que estão chateados, porque mais no final de semana, que ele vai ter que encarar o auditório, o plenário, o rebanho de Deus. Quantos pastores que vivem nesta situação? E quando ele também não é ouvido, quando tudo que ele faz é questionado, que tristeza. A igreja não cresce, o pastor é culpado. Eu abracei o pastor que me antecedeu, falei: vamos tomar um cafezinho junto. Um café de graça mesmo na convenção. Senhora, vamos tomar um café comigo. O pastor foi: pastor, que ministério brilhante que você fez na Igreja Batista Nova Jerusalém. Pastor, eu peguei a igreja com 200 membros, eu deixei ela com 165. Que ministério brilhante. Falei: pastor, o senhor estruturou tanto a nossa igreja, que quando as pessoas sobem as escadas, que nós temos no 3º andar, olha, pastor, pessoas apertam a minha mão: pastor, hoje eu quero aceitar Jesus, pastor. Quantas pessoas que aceitaram Jesus nos bastidores do templo? Porque o pastor deixou uma estrutura maravilhosa. Eu poderia escrever mais um livro sobre a estrutura da nossa igreja. E todas as pessoas que descem as águas batismais, eu agradeço a Deus pelo seu ministério. Que ministério brilhante do pastor Elias. Mesmo que o número de hall de membros foi ainda menor do que aquele que ele pegou. Que ministério brilhante. Ele diz: olha, pastor, falei, muitos irmãos da igreja reconhecem que o seu ministério foi brilhante. E quantas pessoas que começaram a falar do pastor. Eu quero dizer, irmãos, com toda a honestidade do meu coração, a Bíblia é muito enfática ao dizer: não toques nos meus ungidos, não toques, e a eles não façam mal. Está em 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 23. Eu tenho visto e ouvido pessoas denegrir a imagem do pastor. Eu tenho ouvido igrejas pregar fora e fazer alusão negativa do seu pastor. Eu não queria contar um caso, mas eu vou contar. Eu orei a Deus ali. Eu estava numa determinada cidade e vi um amigo meu que gosta de falar de pastor, conta piada de pastor. E eu disse: olha, não, irmão. Ele disse: não toque nele. Eu disse: não, meu amigo, vou dar um abraço. Eu disse: não toque nele. Aquele irmão está todo doído. Eu coloquei as minhas mãos aqui no ombro dele. Eu disse: não toque. Eu não posso nem descer do carro. Eu comecei a colocar a mão na cabeça dele: não, pastor. E eu disse: olha, é o resultado, né, de muitos anos você denegriu a imagem dos pastores que passaram nas suas igrejas. Eu quero que os irmãos ali fora conversem comigo. Quantas pessoas que falam mal do pastor que prosperam? Nas igrejas dos irmãos também. Quero que os irmãos escrevam para mim. Nunca vi uma família prosperando que falasse mal do pastor. Nunca vi. Eu sou crente há 20 anos e trabalho há 16 anos. Sou pastor há 12. Fui missionário e evangelista na Grande São Paulo. Nunca vi uma pessoa prosperar, uma pessoa que fala mal do seu pastor. A Bíblia diz: não toqueis. Eu sou professor de doutrina para crentes novos desde 1980. E eu coloquei agora uma aula só para isso. Eu quero que meus alunos da doutrina decorem isso. Não toqueis nos meus ungidos, e a eles não façais mal. Não toque. E meus irmãos, quantas famílias que estão do mesmo jeito, igrejas que não prosperam, igrejas que não crescem de jeito nenhum, porque tem o dom de línguas,
a língua da difamação, a língua que profere mentiras e inverdades, e Deus tem dado o seu castigo, Deus tem colocado a vara à disposição. Quantas pessoas que têm partido mais cedo para o cemitério? O diretor do seminário que eu estudei, faleceu um membro da igreja dele, mas aquele membro que tinha um dom de língua tão grande, né? E o pastor era o pregador. E o pastor falou: eu não posso perder a oportunidade. O pastor Josué, o pregador, aquele homem de uma família de status, né? Na igreja, na cidade, Jardim Brasil, Zona Oeste de São Paulo, ele disse: meus amados, todas as pessoas têm algum defeitinho. Defeitinhos que às vezes a pessoa esquece de pedir perdão para Deus, e esses defeitinhos começam a proliferar. Como, por exemplo, esse irmão que partiu gostava de falar mal da igreja do pastor, e ele começou o sermão dele por aí, e ele começou a falar, e ele falou: que pastor corajoso, né? Mas é verdade, irmãos, muitas das vezes nós temos que ser corajosos. E voltando ao caso daquele irmão estava com mau cheiro em vida. Falei: como que a pessoa pudesse vivo? Eu fui embora, conversando com a minha esposa, disse: bemzinho, você está muito calado, que eu falo muito, né? Eu disse: mas não posso falar, eu estou preocupado com aquele homem, estou preocupado. E então, as bênçãos da vida do pastor acontece quando o rebanho procria. Gostoso, né? Quando a alma se rende aos pés do Salvador, quando a igreja fala a mesma língua, quando a igreja tem a mesma visão. Eu desafiei a minha igreja a crescer 20% ao ano, e nosso projeto é para 10 anos. A nossa igreja vai para 1.098 membros, 1.088 membros em 2008. E nós deveríamos chegar no final desse ano com 201 membros. Já vamos chegar com 240. Eu falei para a igreja: sabe quando nós vamos começar a crescer? É quando nós falarmos as línguas repartidas, línguas diferentes. Quando cada pessoa buscar o seu ideal, a igreja para de crescer. Nós temos que falar a mesma língua, buscando os mesmos ideais. A igreja do Senhor, ela precisa de crescer. E isto leva o pastor a ter mais condições de refletir, de meditar e de colocar as ovelhas em pasto ainda mais verdejante. Quando também o rebanho decide crescer, meus irmãos, como é gostoso. Eu dei um curso para 80 membros da igreja visitar. Eu estou com 18 pregadores na igreja. Eu, quando falo com o vice-moderador, eu tenho que viajar e eu vou pregar. Agora eu vou pregar uma situação, uma semana no estado do Rio, agora em setembro. Pastor, deixa com a gente, pastor. Que beleza! Como está, é gostoso pastorear. Eu agradeço a Deus pelas igrejas que eu pastoreei. Eu disse hoje à tarde que às vezes eu tenho vergonha de voltar nos campos que eu passei, tanto em Minas quanto em São Paulo. Quando alguém aproxima de mim, eu penso: será que sou eu mesmo? Mas na verdade tem custado um preço muito alto, muito caro. Às vezes tem custado noites de sono, às vezes tudo, mas é algo que vem realmente colocar um amor no nosso coração tão grande, que leva a cada dia a levar mais pessoas a serem abençoadas. Eu cada dia com a acordo: Senhor, eu quero abençoar mais pessoas possíveis durante esse dia. Mas para isso, eu preciso ser abençoado. Os irmãos já oraram assim? As igrejas têm orado assim? Ou é só os pastores que têm orado assim? Nós tivemos um culto na terça-feira que muito chamou a minha atenção, no departamento de homens da igreja. Eu falei: olha, pastor, nossa igreja tem sido, e começaram a falar sobre a igreja. Eu falei: irmãos, começa a falar sobre Jesus. Há visitantes aqui, que o culto veio na minha casa. Mas é gostoso. Todos nós gostamos de ser exaltados, mas é triste quando somos humilhados. E quando a vida da igreja está na única direção, é muito gostoso pastorear. Vale a pena pastorear. Quando o rebanho se une para comungar a mesma fé, que gostoso.
olha, tem ali a mesma pastagem, a mesma água. Como vale a pena? É quando é visto o crescimento do reino de Deus. É maravilhoso ser pastor, mas nós necessitamos também das bênçãos de ser pastor, que as igrejas reconheçam as nossas dificuldades, e nesses momentos difíceis que nós às vezes passamos, não por culpa nossa, mas talvez por culpa do mundo que nós vivemos, a igreja precisa estar de mãos dadas com o seu pastor. A igreja precisa colocar à disposição do pastor. Quantos irmãos que anos e após anos não diz: pastor, conta comigo, eu quero te ajudar. E às vezes acontece o contrário. Se o pastor depender de mim, ele está perdido. Se o pastor depender de mim. Para concluir a nossa meditação desta noite, estamos diante de uma grande festa, uma festa dupla. 61 anos da Igreja Batista em Chalé. E nesta festa maravilhosa, a ordenação do pastor Rui. E nós alegramos do Senhor, nós temos motivos para alegrar aqui a noite inteira. Mas eu quero dizer aos irmãos e ao pastor Rui: este homem é o homem de Deus. Ele não é robô, que não tem sentimentos, que não é dotado realmente de coração, de pulmão. O Rui é um homem dotado de todos os sentimentos, nós os pastores. Mas somos vocacionados por Deus para esta obra, para liderar o rebanho do Senhor Deus. Mas Ele, eu e nós, os pastores, somos homens de carne e osso, que necessitamos de oração, que necessitamos de intercessões e pessoas interessadas no reino de Deus. Que Deus possa abençoar esta igreja, que Deus possa abençoar todas as igrejas aqui representadas, que Deus possa abençoar os pastores que estão aqui nesta noite, que haja entendimento, que haja um respeito, que haja uma comunhão, que haja uma afeição e que haja um compromisso entre pastor e igreja e pastor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós louvamos a Deus por uma mensagem tão oportuna, isso para esse momento, para esse tempo de Deus, irmão. Quero convidar a irmã Dinalva aqui à frente. A irmã Dinalva é a presidente da Mulheres Cristãs em Ação de nossa igreja. Ela tem uma homenagem que eu venho fazer à irmã Cecília. Eu queria a irmã Cecília para se aproximar também, né? E eu me lembro do livro que a Nancy Zilek escreveu, Mulher Sem Nome, onde ela diz que muitas vezes a esposa do pastor fica de lado. A gente sempre lembra, né? E dizer: pastor fulano de tal, a esposa está presente. Ela nunca tem nome. Mas nós queremos prestar essa homenagem à irmã Cecília também. Nós queremos, em nome da União Feminina, Mulheres Cristãs em Ação, desejar a você que você continue sendo essa bênção que você foi aqui na nossa sociedade, na liderança da União Feminina durante muito tempo. E eu sei que eu sou suspeita em falar, mas eu gostaria que você continuasse sendo, quando o pastor falou ali, que muitas vezes nós somos ponto de apoio e é conosco, muitas vezes, que tem o desabafo. Que você continue tendo a orientação de Deus. E nós desejamos realmente que Deus continue abençoando você, que você seja uma bênção no seu ministério, que Deus abençoe muito e que tenho certeza que Deus tem um plano muito especial na vida de vocês. Deus abençoe a irmã Cecília, filhos, porque o pastor Rui, a gente está entrando no ministério sozinho, mas
Ai de nossos pastores, se não fosse pela nossa família. Falar do pastor Antônio foi muito propício quando ele ressaltou no esta parte. Nós declaramos nesse momento a dissolução deste concílio. Foi formado no dia 9 de julho em Alta Paróquia, agora está Altiritibá. Obrigado. Estou emocionado. Em Altiritibá. Está dissolvido. A Budaese está apresentando mais uma música com louvor a Deus e também para a nossa edificação. Logo depois o pastor Rui está impetrando a bênção apostólica. É dia de festa, né? É dia de muita alegria nas nossas vidas. Dia em que nós vemos o Senhor realmente operar, nós ouvimos o Senhor falar conosco a respeito daquele que é o anjo das nossas igrejas, da nossa igreja, né? E louvamos a Deus pela vida de cada pastor. Louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor e creio que a igreja também, nesse seu aniversário, nesse dia tão maravilhoso, está me louvando a Deus pela vida do seu pastor. E vamos louvar a Deus com um cântico, né? Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu gostaria que os irmãos meditassem na vida desse cântico, porque temos a certeza de que o Senhor vive no meio dos querubins e que o Senhor a cada dia possa estar à vontade no nosso meio para operar, para poder falar e para que nós possamos assim entender claramente o que o Senhor quer nos dizer. Você está esse canto, fique à vontade com nós. Conhece,
Antes de convidar a igreja a ficar de pé para orar, eu quero agradecer a ordem dos pastores, a Associação Doméstica Batista da Zona da Mata, por ter atendido ao pedido da Igreja Batista em Chalé, formado esse concílio para a ordenação de novo. Agradecer aos demais pastores que nós convidamos para estar aqui nesta noite. Alguns saíram de muito longe para vir nesta ocasião. Vamos a Deus pela vida de vocês. Eu quero também agradecer a nossa união feminina, as mulheres cristãs em ação da nossa igreja, da Igreja Batista Chalé, porque elas também, os bastidores, estiveram trabalhando aí e prepararam um lanche para os irmãos que vieram bastante longe, né? Caratinga e de Lajinha também, não sei se está aqui. Mas eu queria mandar para todo mundo que está aqui também nessa noite. Obrigado às minhas irmãs, porque eu sempre tenho podido contar com a união feminina dessa igreja, viu? A gente tem aí feito, como diz o pastor Danilo, algumas programações e a gente sempre lá aciona a união feminina, elas estão lá ajudando, deixando às vezes os lares delas e realmente chegamos junto com o pastor. Obrigado mesmo, irmãs, por tudo isso aí. O pastor Rui vai estar nesse momento impetrando a bênção apostólica. Logo depois nós estaremos ouvindo o pós-lúdio ao teclado e em oração silenciosa estaremos encerrando e logo depois poderemos ser neste lugar. Eu e os demais pastores estaremos à porta despedindo do povo nesta noite. Pastor Rui. Irmãos, eu gostaria de mudar um pouquinho o pedido do pastor, o momento que ele passou para nós. E antes de nós entrarmos na bênção, eu gostaria de fazer aqui os meus agradecimentos sinceros, que são do coração mesmo, àqueles que, por todos esses anos, têm orado por nós, têm clamado ao Senhor por nós, irmãos que têm derramado lágrimas diante da presença do Senhor, pedindo as bênçãos do Pai para as nossas vidas. Eu estava olhando aqui o livro de Josué, vou pregar não, tá, queridos? Pode ficar em pé, só falando um versículo aqui. O Senhor, quando falou Josué, lógico que Josué estava passando por uma transformação, ele teria algo ainda muito mais importante do que eles estavam desenvolvendo até aquele momento. E o Senhor precisava de Josué para uma missão ainda muito maior. E ele chamou Josué e disse o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido a todos que estiveram e que estão neste momento orando por nós. Os irmãos não param de orar, porque com certeza eu vou precisar de muito mais oração dos irmãos. Esta igreja que sempre tem dispensado uma atenção e carinho muito grande para conosco. Agradecer os irmãos ali de Caratinga, da primeira igreja, os queridos irmãos ali da congregação, que um bom carinho muito grande estão aqui conosco nesta noite. Obrigado. Obrigado, queridos do Senhor, por esse gesto, por esse carinho. Obrigado, Deus, por este privilégio e pela responsabilidade. E eu tenho certeza que em todos os momentos que nós vamos viver, pastor e igreja, eu tenho certeza do sustento do Senhor, porque o Senhor sustenta a todo aquele que Ele chama, não deixa faltar. Que o Senhor possa estar derramando as bênçãos sobre as nossas vidas. Eu gostaria de, neste momento, pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Nós vamos orar e estaremos petrando a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor por este momento todo especial na nossa vida. Obrigado, Pai querido. Obrigado porque mesmo em um momento todo diferente da nossa vida, sem entendermos o que estava acontecendo, mas o Senhor nos falou claramente sobre a nossa vida, a nossa mudança de vida, sobre algo muito especial que o Senhor tinha para nós a partir daquele momento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sensibilizou o meu coração para ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abriu os meus ouvidos e o meu coração. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
que o Senhor continue fazendo sempre assim comigo. Eu me coloco inteiramente, Deus, nas mãos do Senhor. Abençoa a minha vida, a vida da minha família, a vida do ministério que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Obrigado, Pai querido. Senhor Deus, nós não temos nem palavras para agradecer o Senhor, mas, Senhor Deus, sonda os nossos corações e receba a nossa gratidão lá no mais profundo do nosso coração. Obrigado pela vida, Senhor Deus, de cada irmão que esteve e que está, e que com certeza estará do nosso lado, orando e intercedendo ao Senhor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, nos dê força em tudo. Obrigado, Pai querido, por tudo. E agora, Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém.
Música